dia, amigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nos aproximando para adorarmos ao Senhor. Aleluia! Adorar o Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Você pode fechar teus olhos e adorar o Senhor nessa manhã. Fecha teus olhos. Deixa o teu celular aí na cama, deixa o teu celular aí na mesa, na cadeira. Tu és tão bom pra mim. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Eu olhei os lírios dos campos e vi que eles se vestem pra ti, oh, para o meu noivo. Eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu irei pra ti, e não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, queira mais que a ti. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, que eu queira mais que a ti. Eu olhei os lírios dos campos e vi que eles se vestem pra ti, para o meu noivo. Eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu irei pra ti, e não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, que eu queira mais que a ti. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, que eu queira mais que a ti. Como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero, meu porto seguro, minha vida está
nas mãos do meu grande. Você pode declarar isso pra Ele. Como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero, meu porto seguro, minha vida está nas mãos do meu grande. Canta mais alto se você puder. E como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero, Como eu te espero, o meu porto seguro, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero, meu porto seguro, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Oh, Deus bom! Ter escolhido um castelo, meu Senhor. Aí, Henrique, mas Ele me escolheu, Ele me escolheu. Poderia ter escolhido uma mansão, meu Senhor, mas Ele me escolheu, Ele me escolheu. Sou casa, sou morada, Bernardo, onde habita o meu Deus. sou casa, sou casa, Eu sou morada, sou santuário, sou santuário, onde habita o meu Deus. Canta, canta, canta. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Sou casa, sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai. Eu sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai. Adore, 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 adore. do papai. Eu sou casa favorita do papai, sou casa
casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama, muda as coisas de lugar. Coloca a mão no teu coração, coloca. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, diga. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama, muda as coisas de lugar. Sou casa favorita do papai. Amém? Eu sou. Nós somos casa favorita do nosso papai. Ele decidiu morar em nós, tantos lugares para Deus escolher habitar, tantos lugares para Deus escolher morar, mas Ele escolheu morar em nós. Amém, queridos? Glória a Deus, bom dia. Vamos se achegando. Eu sempre peço três coisinhas no nosso devocional, três coisinhas que eu queria lhe pedir. Primeira coisinha, você clicar nessa flechinha, seta, ponta de lança. Clica nessa seta, ponta de lança, marca todos os teus amigos e bota para enviar, para que eles sejam abençoados essas manhãs que Deus tem nos dado graça. Cada manhã tem sido uma manhã maravilhosa, uma manhã mais linda que Deus tem preparado para cada um de nós. Bom dia, Ilma. I love. E eu sei que Deus tem algo precioso demais todas as manhãs. Então marca aí os teus familiares, teus amigos, para que possamos juntos adorar o Senhor, ler sua palavra e ter o nosso momento de devocional, que é muito precioso para nós. Amém? Eu gostei do comentário de uma pessoa aqui, Melinda alguma coisa. Ela colocou assim: camisa bonita. Até no time a gente tem que ser fiel, né, Melinda? Até no time a gente tem que ser fiel. É fiel, o Corinthians é fiel. Amém, queridos? E vocês vão, enquanto nós vamos... Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto nós vamos abrindo a Bíblia, abre a tua Bíblia. Nós estamos na terceira carta de João hoje, tá bom? Terceira carta de João. Então vai abrindo a tua Bíblia aí, nós vamos cantando louvores. Bom dia, Brunielle, bom dia todo mundo, meus lindos. Vamos botando bom dia aí para me saber quem tá aqui online conosco. Vai botando bom dia. Bota bom dia, bota a mãozinha para me saber quem tá online. Enquanto estão abrindo a Bíblia. Bom dia, Solange, minha filha adotiva, linda, que eu amo. Bom dia, Beto Céu, meu irmão. Meu irmão tá cantando comigo hoje, tá no make-off. Ele tá na participação especial. Bom dia, minha cunhadinha Dani. Bom dia, Vivi. Solta o som, DJ. Bom dia, Brunielle. Tudo bem? Coisa linda. Saudade. Você tem que cantar comigo, viu, Brunielle? Melinda, é o Marquinhos, esposo da Edmara. Marquinhos! Meu amigo, é nóis, fiel, queridão. Saudade de ti, cara. Tá no Maranhão. Benção, saudade, viu? Bom dia, Tiaguinho. Parada do Sabor, que é o pastor Abel que tá lá, né? Usando o Instagram da mãe dele, né, pastor Abel? Bom dia, pastorzão. Oh, Deus bom. Maria Luzanira, bom dia. Rodrigo, lá de Brasília, meu amigo, bom dia. Bom dia, dona Mazé. Bom dia, pastor Abel. Bom dia, Cícera. Bom dia, Jeane. Bom dia, cadê o Nilcélio, meu lindo, meu negão lindo. Aleluia. Bom dia, Brunielle de novo. Pastor Joseni, Nicinha, bom dia, Nicinha. Pastor Joseni, pastorzão, profeta da nossa nação. Marquinhos tá trabalhando com a PM. Glória a Deus, amigo. Tá morando aí então, né? Glória a Deus, glória a Deus. Paz, pastorzão.
Nil está trabalhando, amém. Vai abrindo a tua Bíblia, terceira carta de João, para a gente compartilhar esse momento tão precioso. Terceira carta de João, em nome de Jesus. A rocha que mata minha sede é você. Oh Deus! À medida que você for abrindo, você vai dando likes, pra gente saber que você conseguiu abrir a terceira carta de João. Ontem nós iniciamos e terminamos a segunda carta, que é só um capítulo. Hoje nós iniciamos e terminaremos a terceira carta de João, porque também é só um capítulo, em nome de Jesus. E amanhã nós vamos para o livro de Judas, aleluia, que também é um só capítulo. Mais perto, oh Deus bom, bom dia nação, bom dia meu Brasil lindo, aleluia. Vamos para a leitura? Glória a Deus. Vamos lá. Em meu lugar, que a tempestade é você. Glória a Deus. Terceira carta de João. Bom dia, Sara Ribeiro, paz, bom dia, coisa linda. Saudade, viu? Terceira carta de João hoje. Diz assim, ó. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da sua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que esse, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e também para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Versículo 7. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter com eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Versículo 11. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. Versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Aleluia. Vou achar só um pouquinho o som aqui. Glória a Deus. Tá bom. Aleluia. Amém, queridos. Vai marcando os textos que te chamaram a atenção. Vai marcando os versículos que te chamaram a atenção, que saltaram na tua mente, para que juntos possamos compartilhar. Estou esperando aqui o pastor Anthony. Cadê o pastor Anthony que não entrou ainda, hein, meu queridão? Pastor Anthony vai estar compartilhando conosco essa palavra. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vai colocando os versículos que te chamaram a atenção, para juntos nós compartilhar. A Jeane colocou o versículo 11. Jeane e a
Vivi, bom dia Vivi, de novo. Amado, não siga o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Forte demais. Tiaguinho colocou o 3 e o 5, meu filho. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade. E o 5, amado, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Aleluia. A Cícera colocou o 11, nós acabamos de ler, tá, Cícera? Pronto, versículo 7, versículo 8. Aleluia. O 7 diz assim, ó: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. E o 8: portanto, aos tais devamos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Aí uma colocou o 7 e o 8 também, a gente acabou de ler o 7 e o 8. Bom dia, Neide, bom dia, Brenda. Joseni colocou o 4. Não tenho mais, pastor Joseni, não tenho maior gozo do que esse, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Meu Deus, que capítulo forte. Esse capítulo de João, ele continua, esse livro de João, essa carta de João, ele continua batendo contra falsos ensinamentos. Desde o primeiro livro de João ele bate contra isso, contra pessoas que traziam mentiras para dentro da igreja, pessoas que traziam inverdades para dentro da igreja. Então você vai perceber no capítulo 1, no primeiro livro de João, você vai perceber no segundo livro de João, como nós dissemos ontem, o quanto ele fala de verdade, e amor, foi o capítulo de ontem. Hoje o que predomina nesse capítulo é a verdade. Diversas vezes ele fala sobre verdade, diversas formas ele fala sobre verdade. Versículo 3, versículo 4, versículo 8, versículo 10, ele vai falando sobre verdade. Versículo 12, ele também fala sobre verdade. Ele entra nessa linha de verdade. Olha, eu me sinto, o versículo que o pastor Joseni falou, né? O versículo 4. Isso, 4. Não tenho maior gozo, maior alegria de que esse, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não existe maior alegria que essa, né? Quem é a verdade, queridos? Nós temos falado sobre isso. João 14,6: eu sou o caminho, verdade e a vida. Jesus é esse caminho, Jesus é essa verdade que se estabelece sobre nós. Não existe outra verdade, não existe outro caminho. Ele é o caminho. Amém? Então essa verdade que nós temos que permanecer, essa verdade que nós temos que permanecer no Senhor, essa verdade que nós temos que testemunhar, essa verdade tem que ser uma placa no nosso coração, uma placa nos nossos sonhos, no nosso ministério, no nosso testemunho, no nosso falar, no nosso andar, que seja verdadeiro. Eu me apaixonei pelo versículo 2. Eu me apaixonei, quando o pastor Antônio não entra, né, a gente vai discorrendo aqui, e aí se ele entrar, ele nos abençoe. Amém? Eu me apaixonei pelo versículo 2, porque diz assim: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Cara, eu estou apaixonado por esse versículo 2. Vou ler de novo. Amado, não é mais o filhinho, né? É só o amado agora. Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Eu desejo que tu prospere em todas as coisas e que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Nós somos o ser trino. Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma, né? Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Então nós precisamos entender que quando ele está falando aqui nesse versículo 2, ele está falando da nossa alma. A alma é onde nós armazenamos. A alma é onde nós armazenamos os nossos sentimentos, cheiro, perfume, sentimentos, sensações. A alma é onde nós armazenamos algumas coisas que ficam no nosso coração. Nós somos um espírito, um ser espiritual, mas nós temos um corpo. Nós habitamos em um corpo e nós temos uma alma. A alma é a junção de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas emoções, sejam elas emoções boas ou sejam elas emoções ruins. E o que ele está dizendo aqui é assim, ó: eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ele está declarando que a alma de Gaio é uma alma boa.
A tua alma é boa, você está indo bem na tua alma. E a alma é onde nós armazenamos feridas. A alma é onde nós armazenamos traumas. A alma é onde nós armazenamos complexos de inferioridade, de superioridade. O que são esses complexos? Inferioridade são pessoas que sempre se acham abaixo. Eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família. Senhor, envia outro, Senhor. Tem que ser eu. Ou complexo de superioridade, achar que é demais. Eu já sou melhor do que todo mundo. Então a alma é o local onde nós armazenamos os nossos sentimentos. A alma é onde nós armazenamos as nossas perebas. E nós precisamos que antes de que nós venhamos a estar bem em todas as coisas, antes de ter saúde no nosso corpo físico, a nossa alma precisa ser uma alma bem resolvida. Você precisa, falo já sobre o 9, a gente precisa limpar nossa alma, fazer uma limpeza de nossa alma, uma limpeza de nossos pecados, limpar nossa alma de toda injustiça, de todos os traumas. Eu lembro que eu ouvi uma frase de um pastorzão, que ele dizia que a lente do outro não serve para nós enxergarmos. Às vezes nós crescemos e nós sofremos algum trauma na infância, alguma palavra liberada sobre nós na infância, e essas palavras são como óculos que nós usamos. E desde aquele momento nós estamos vendo através daquele trauma. A nossa visão é uma visão distorcida, nós não conseguimos ver Deus, nós não conseguimos ter um relacionamento íntimo com Deus, porque nós temos uma visão errada com Ele. À medida como os nossos pais nos trataram, acaba gerando em nossa alma algumas feridas, e nós levamos essas feridas para Deus. A nossa alma, ela fica doente, é uma alma ferida, e nós precisamos tratar a nossa alma, nós precisamos limpar a nossa alma. E eu sempre digo assim, a alma é onde ficam as infestações demoníacas, né? A alma é onde os demônios querem fazer a sujeira, querem trazer pecados, querem nos mostrar que nós não servimos para servir a Deus. A alma é onde o diabo nos aponta, dizendo: olha, você está em pecado, você não serve para servir a Deus. O pastor Joseni está dizendo: da alma procede todas as nossas vontades e ações. Verdade demais. Então nós precisamos estar bem na nossa alma. Nós precisamos ser pessoas bem resolvidas em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nosso intelecto. Nós precisamos ser pessoas bem resolvidas em nossos relacionamentos. Você sabia que a maioria dos problemas em relacionamento está com problemas marcados na alma? Pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem ter um relacionamento bom, pessoas que vivem crises em relacionamentos, pessoas que namoram um, namoram outro, nunca conseguem achar a pessoa certa, porque a alma já foi muito ferida. A alma já foi muito ferida. Se alguém chegar hoje a nossa nação, quando se fala de sentimento, é um negócio absurdo, porque a nossa nação está passando por uma crise existencial. Não se conhece porque a alma foi muito ferida, foi muito machucada. Aí são pessoas que se escutam assim, olha, às vezes você diz assim, Jesus te ama. Aí a pessoa olha assim, ele disse que Jesus me amava, e acaba achando que você tem algum sentimento pela pessoa, né? São pessoas que se você disser, você está linda hoje, meu amigo, nunca nós tivemos que ter tanto cuidado com as nossas palavras, nós pastores. Porque se olhar para uma ovelha e dizer assim, você está linda, a ovelha pode achar que o pastor está, né, se insinuando, achando alguma coisa. Então a nossa alma, ela foi tão denegrida, foi tão ferida, que qualquer pessoa que chega perto de nós já achamos que é outro sentimento, é outra coisa. Nós precisamos ser curados na nossa alma. Precisamos ser curados de nossa paternidade, precisamos ser curados em nossos relacionamentos, queridos. Não adianta você ter toda a prosperidade do mundo, não adianta você ter saúde no corpo se a tua alma está perebenta. Não adianta. Não adianta você ter um propósito, não adianta você ter um chamado, não adianta você ter um dom ou um ministério se a tua alma está ruim, cara. Esse tempo que Deus tem nos separado para estarmos na nossa casa é um tempo de cuidar de nossa alma, é um tempo de cuidar do que está dentro de nós, nossos sentimentos, nossos complexos, nossos medos, tudo isso fica na nossa alma, nossos rancores. Eu preciso liberar perdão, eu preciso abençoar, tudo isso é na alma, querido. Tudo isso é dentro da nossa alma, não está no nosso corpo, não está no nosso espírito, está na nossa alma. Esse é o tempo de nós curarmos a nossa alma. Um tempo onde não tem ninguém perto de nós. De olhar para Deus e dizer assim, Senhor,
Me faz igual um vaso, Senhor. Me quebra, me refaz, me faz de novo, me faz novamente. Como um vaso nas mãos do oleiro, me faz de novo, me molda de novo. Me molda segundo o teu querer, me molda segundo a tua vontade. Eu preciso ser moldado. E queridos, eu preciso dizer que a nossa nação corre para a academia e fica forte no físico. Eu preciso dizer que a nossa nação até tem corrido para Deus e tem ficado forte no espiritual, né? Nosso espírito tem ficado forte. Nosso físico tem ficado forte. Mas eu preciso dizer também que a nossa alma precisa malhar, irmão. A gente precisa catar. Ai, pastor, eu sou tão tímido, eu não gosto de falar. Por que você não gosta de falar? Ai, pastor, eu já falo demais. Por que você fala demais? Ah, eu fico rindo à toa. Por que você ri à toa? Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Toda carência esconde uma ferida na alma. Toda necessidade esconde uma ferida na alma. Toda carência demais, carência emocional, carência sentimental. Alguém tem que dizer: pastor, diz bom dia pra mim, pelo amor de Deus, senão eu morro. Pastor diz que me ama. Pastor manda beijo. Pastor, se o pastor passar na rua e não te ver, né? Pastor passou de carro a 60 por hora, você estava na avenida, tinha ninguém ou estava cheio de gente na avenida, você gritou: pastor, eu te amo, meu pastor, mas o pastor não viu. O pastor não buzinou, não deu um oi, não parou, não deu carona. Meu irmão, isso é o suficiente para muita gente se desviar. Porque a alma precisa dessa necessidade. São almas feridas, almas doentes. E eu estou só no versículo 2. A alma, o problema de alma é o maior problema das nossas vidas. É o problema almático. Escuta isso, por favor. O problema de alma, situações não resolvidas, perebas não resolvidas, é o maior problema de nossa vida. Nós estamos num seminário com alguns discípulos da nossa igreja, ministrando nas sextas-feiras sobre como montar um sermão, a arte de pregar, viu, pastor Joseni? Estou ministrando sobre a arte de pregar, homilética, e quando terminar nós vamos fazer um seminário sobre alma, cura da alma. Nós vamos começar a mexer em perebas, em crises de identidade, em crises ministeriais. Sim, vamos mexer em tudo isso para que a nossa nação possa ser uma nação curada. Eita Deus! Geração coach, os passos para tudo. Nunca se falou tanto em crescimento e maturidade. Há muitas pessoas inteligentes, maduras, mas infantil em sua alma. A verdade é essa. Pessoas doentes na alma, né, pastorzão? Pessoas doentes na alma, pessoas doentes no intelecto. Você quer partilhar comigo desse momento? Posso lhe chamar, pastor Joseni? Posso lhe chamar para você participar comigo? Tá nada programado. Você pode participar comigo hoje de manhã? Dê um sim aí, que eu lhe chamo. Em nome de Jesus. Pra gente falar mais dessa alma, bater mais nessa alma. Aleluia. Aleluia. Te mexer nessas perebas aí dos irmãos. Pronto, vamos chamar aqui o pastor Joseni. Gosto é assim. Nós estamos com o pastor Joseni, amanhã com outro pastor Joseni. Glória a Deus. Bom dia, Regis Maracanaú. Cunhado do meu irmão. Minha família, né? Já é minha família também. Familiar, né? Família também não, né? Tá querendo demais. Estamos conectando aqui com o pastor Joseni. A gente bater nessa alma. Vamos bater Bom nessa dia, alma bom hoje, dia. comigo. Porque te abates minha alma. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Pronto. Manda aí. Vamos dar umas pancadinhas nessa alma, vamos hoje. Não, eu estava comentando que essa geração atual, essa geração coach, né? A gente investe muito em conhecimento. Sim. A gente investe muito em sabedoria, tem escola de sabedoria, etc. e tal. E a gente percebe que há muitas pessoas crescendo, há muitas pessoas amadurecendo no seu ministério, no seu trabalho. Mas no dia a dia, o que a gente percebe que essa maturidade no intelecto, no conhecimento, naquilo que eles estão
trazendo para a sua própria vida, para a sua própria história, Sim. não tem gerado o mesmo crescimento, ou a sua alma não tem acompanhado esse mesmo crescimento, essa mesma maturidade, e a gente percebe pessoas preparadíssimas, capacitadíssimas, com conhecimento, com estrutura, com estratégia, com ministérios fantásticos, mas não é à toa hoje, Carlos, que a gente percebe que tantos líderes, vamos falar de liderança eclesiástica, quantos líderes estão se suicidando? Quantos líderes estão se matando? Quantos líderes estão destruindo a sua própria história, a sua própria vida? Por quê? Porque no meio da pressão, no meio da angústia, no meio da problemática, no meio do desespero, eles podem aprender a lidar com vários tipos de situações dentro desse campo profissional, dentro desse campo eclesiástico. Mas quando vem para dentro de si, quando vem para a sua própria alma, eles se perdem e ele entra em desespero porque eles aprenderam coisas que não foram necessárias para que ele pudesse gerar e produzir para a sua própria alma. E aí você vai ver pessoas, infelizmente, quebrando a cara, desistindo da sua história, desistindo da sua família, desistindo da sua vida, desistindo do seu ministério, simplesmente porque a sua alma está abalada. Aí vem aquilo que você estava falando, várias raízes. Vem a questão da rejeição, né? Quando a gente, não sei se você leu, eu até aconselho quando você for fazer o seu trabalho com a sua galera, esse é a base do ensinamento do Cote lá. A gente que trabalhou com o Jocum durante muitos anos, a gente aprendeu e até hoje a gente continua lendo pelo que aprendeu dessa leitura. O livro chamado Paredes do Meu Coração. Ah, é esse né? livro que nós vamos ministrar. Pronto. É justamente porque é justamente quando você começa a trazer as raízes e você vai trazer o prumo de Deus para a construção da sua história e da sua vida. Eita. E aí você vai ver as colunas que foram edificadas, os tijolos de falsos profetas, etc. e tal. E tudo aquilo que você tem, então você vai encontrar aí justamente uma grande raiz, uma grande terrível, que é a rejeição. Então, assim, a gente, resumindo tudo, o que eu acredito que hoje nós precisamos crescer e aprender é sermos maduros emocionalmente. Mas vamos voltar para o texto, que você está aí no texto. Deixa eu só dizer aqui, ó. Quando a gente fala de pessoas que têm toda a capacidade, que tem toda a característica para dar certo e não dá, a gente lembra de um personagem, de vários personagens bíblicos, vários. Mas um deles é Sansão, né? O cara tinha toda a força, o Espírito Santo entrava nele, o cara se destruía todos os inimigos, mas ele se engodou em relacionamento. O cara, ele era forte fisicamente, mas ele era fraco sentimentalmente. Podia ver um rabo de saia, né? Você vê que ele, em uma das suas crises, ele vai para Tímina e ele se deita com uma prostituta. Depois que ele vai conhecer Dalila. Depois que ele vai conhecer o ataque fulminante da vida dele, o matar do ministério dele. Então ele passa por problemas na área sentimental, ele tinha uma força física fora do comum, mas a força espiritual dele era muito fraca, o cara era fraco sentimentalmente. O cara não tinha Agora, a gente também precisa entender que existe, que nós somos seres limitados. Né? Existem pessoas que têm as suas áreas críticas, as suas áreas vulneráveis, né? As suas áreas de fraqueza, de insuficiência. E aí a gente aprende e entende que a nossa suficiência realmente vem de Deus. Por isso a necessidade de nós caminharmos nessa dependência, de nós sermos codependentes dele, sempre, sempre. Porque nós somos insuficientes. Mas existe também um outro lado da moeda, e aí a gente pode usar como exemplo bíblico a vida de Elias. Por exemplo, Elias era um homem fantástico. Elias, um homem de Deus. E aí a história de Elias começa já ele trazendo uma palavra profética, ele ouvindo a Deus, ele conhecendo a Deus. E na sua caminhada, Elias, durante 3 anos e meio, a gente conhece ali no capítulo 17 de 1 Reis, até o capítulo 19,
o que Deus fez através de Elias. O extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, sabe? E você via ali a postura de Elias como um cara maduro, como um cara consciente de quem era, como um cara consciente do seu chamado, da sua vocação, né? E ele desenvolve um ministério extraordinário. Então você via ali, se a história de Elias terminasse no capítulo 18, Elias era o bambambam. Bam, bam. Mas o que eu gosto da Bíblia é porque a Bíblia ela mostra sempre esse outro lado da moeda. Ela mostra essa fortaleza, essa consciência, aquilo que nós podemos fazer em Deus e com Deus, mas ela também mostra as nossas debilidades e as nossas vulnerabilidades. No caso de Elias, quando ele escuta a mensagem de Jezabel, e essa palavra de Jezabel vem de encontro ao coração de Elias, apesar de toda a maturidade e capacidade de Elias ele não estava preparado. Por quê? Porque quando ele viu o milagre de Deus, e aí é uma grande dificuldade que nós temos, porque às vezes nós formamos certas expectativas e criamos expectativas muito grandes em relação a algumas coisas na nossa história e na nossa vida, e quando essas expectativas são frustradas, nós nos desconcertamos e nos desestruturamos completamente. A questão de Elias, qual foi a expectativa de Elias? Deus respondeu com fogo, o povo gritou, só o Senhor é Deus, o fogo desceu, os profetas, os 850 profetas foram mortos, o milagre aconteceu. Então na cabeça de Elias, acabou a minha história, ou seja, acabou o meu opróbrio, acabou a minha dificuldade. Pô, 3 anos e meio de crise, 3 anos e meio de perseguição, 3 anos e meio debaixo de foguete, aí agora minha vida mudou. Vou agora aproveitar, vou agora descansar, vou agora gozar a vida, vou agora realmente curtir um pouco a vida. Quando ele chega e escuta a mensagem, e a mensagem é: vou te perseguir, vou te matar, fazer a mesma coisa que você fez, no coração de Elias, ele gritou e disse: caramba, tudo de novo. E é isso que muitas vezes acontece. Quando nós formamos uma expectativa de que algo grandioso aconteceu e aqui as coisas, e essa expectativa não é suprida, cara, nos dá um baque muito grande. Como homens que nós somos, vulneráveis, fracos, nós vamos sentir. Nós vamos sentir. E aí Elias vai, e a gente conhece a história de Elias, que na realidade, se um bom diagnóstico ali da vida de Elias, ele estava numa depressão crônica, chamando para si. Mas por quê? Porque ele cansou. Ele cansou. Cara, vamos ser sinceros, parceiro. Vamos ser sinceros. Tem hora que a gente cansa, cara. Sim, sim. Tem hora que a gente... Cara, se nós não tivermos o Senhor... Né? Pô, se nós não tivermos o Senhor para dar essa injeção, e aí você vai ver o texto lá. O texto vai dizer o quê? O anjo vai lá. E o interessante é que o anjo vai lá. Quando o anjo vai, qual é a palavra do anjo? Levanta e come. Né? Ou seja, reage, toma postura. Ele come e dorme de novo. Ele... caminho que você veio, né? Ele come e dorme de novo. Aí o anjo vai de novo lá. Quando o anjo vai de novo, ele levanta e come, porque o caminho que você precisa caminhar é sobre modo longo. Ou seja, a tua história, Elias, não terminou. Você precisa construir, você precisa levantar profetas, você precisa levantar reis, ou seja, o seu ministério ainda não acabou. Agora você precisa levantar e andar. E agora o interessante é que nessa situação vai o anjo. E aí o filho da mãe entra na caverna. Quando o filho da mãe entra na caverna, quem é que apresenta agora? Quem é que chega lá agora na caverna? Não é mais o anjo não, parceiro. É o próprio Deus. Olha que coisa louca. O próprio Deus, o anjo vai, mas o anjo não foi necessário. O anjo não conseguiu, o anjo não, sabe, não foi suficiente. Agora o próprio Deus vai na caverna e diz: cara, tu tá fazendo o que aqui, meu irmão? O que é que tu tá fazendo aqui, parceiro? Sai fora. E aí o Elias ainda tenta argumentar: Senhor, eu sou o único fiel, etc, etc, etc. Mas na questão aqui, é porque o caba cansou. E nós cansamos. Por isso, essa necessidade de fazer o que você está fazendo. E a verdade, esse devocional. Pode falar. A verdade é que, assim,
é inevitável o cansaço, né? Um dia nós vamos nos cansar. Lógico. E é completamente normal, dá para se entender que as pessoas cansem, que as pessoas se estressem, que as pessoas queiram entrar nas cavernas da vida. É completamente, dá para se entender nessa situação toda. Mas a gente precisa saber que existem muitos personagens que conseguiram entrar nesse processo de crise, mas conseguiram sair, né? E existem pessoas que entram e passam anos, perdem a sua história, porque não saíram da caverna ainda permanecem na caverna. Então eu acho que a grande diferença nessas histórias, desses personagens, e na nossa história também, não é nem a caverna em si, mas é a decisão de permanecer na caverna ou a decisão de sair, né? Porque você Deus matou fala tudo. na caverna, Deus fala na caverna. Não, você matou. Deus fala no fogo, Deus te Deus livra do fala. fogo. A questão aqui não é, por exemplo, eu costumo dizer, em uma palavra, quem me conhece me ouve falar muito isso, eu costumo dizer que o problema não é a caverna, ou o problema não é a crise financeira, Não. o problema não é, sabe, não é o relacionamento conjugal, ou qualquer coisa que a gente esteja vivendo. O nosso verdadeiro problema está diante das decisões que nós tomamos diante desses problemas, das escolhas que nós fazemos diante desses problemas. Se nós vamos permanecer ou não, se nós vamos nos deixar sucumbir ou não, porque tudo que nós fazemos, pastor, nós fazemos de acordo com as nossas escolhas. Eu decido, cara, eu decido alimentar a minha alma e ficar com ela cheia de rancor e de amargura. Eu decido. Assim como eu decido perdoar, assim como eu decido amar, assim como eu decido estender graça para as pessoas que me perseguiram. Sim. Por exemplo, voltando aqui para o texto que a gente estava lendo, você vai ver no capítulo 9, aí no versículo 9 que a galerinha estava falando, Isso. João traz uma palavra fantástica sobre isso. Porque se você vê no versículo 9 de Pedro, João está falando, eu esqueci o nome do cara, Diótrefes. Pois é, quem era Diótrefes? Diótrefes era um discípulo, um camarada gente boa, mas se desviou. E ele se desviou e ele foi para viver o engano, a mentira, justamente daquilo que a gente estava falando, da questão do gnosticismo, etc. e tal. E ele foi tão terrível que o camarada veio, João, antes dessa carta aqui, João tinha escrito uma outra carta. E ele rejeita a carta que João escreveu. João mandou missionários, inclusive o camarada que João tinha mandado, eu sou ruim de nome, mas se você ver aqui, João vai falar do... Deixa eu ver o nome do cara aqui que eu esqueci aqui. Demétrios, pronto. Demétrios fazia parte desse grupo de missionários que João havia enviado. João estava na Ásia Menor, João estava justamente ali em Éfesos, e manda essa carta e ele rejeita. Depois ele manda um grupo de missionários. Ou seja, para quê? Para que estejam vendo o que está acontecendo, como é que a igreja está andando. E esse camarada barra, esse camarada fecha. Por quê? Porque por causa do orgulho dele, da soberba dele, da autossuficiência. E aí João aproveita essa autossuficiência para trazer uma palavra e ministrar o coração do discípulo chamado Gaio. Diz, olha, presta atenção. Olha aí a atitude do cara. Olha o posicionamento do cara. Aprenda com isso. Não faça a mesma coisa. Não, pelo contrário, ele continue sendo esse cara, porque ele vem honrar Gaio, porque Gaio recebeu os missionários, porque Gaio caminhava na verdade, porque Gaio caminhava na luz, na simplicidade, mas o Diótrefes não, pisou na bola. E aí ele fala justamente do outro de Demétrios, trazendo justamente, dizendo, olha, o camarada que eu enviei aí é um camarada cheio de Deus. Agora, volta agora para Diótrefes. Por que Diótrefes teve essa atitude que teve? O coração cheio, cara. O coração não foi só... Porque quando a gente sai da verdade, presta atenção, você é pastor, Carlos, a gente não sai da verdade por sair. Qual é a primeira... Ou seja, eu não posso dizer isso, porque é muito forte isso, mas por que é que nós nos desviamos da verdade? É porque a verdade não nos alcançou? Ou é porque nós tivemos um problema de relacionamento diante dessa verdade que nós estávamos construindo?
Pode prestar atenção, cara. Aqui não vai falar. Mas a maioria das vezes, dos casos, nós apostatamos. O começo da nossa apostasia não está na incredulidade da verdade que nos é ensinada, mas está em um conflito emocional e relacional que nós tivemos de não sabemos resolver. Alma, pastorzão. Interessante que... Volta para a questão da alma. Interessante que assim, ó, eu acho que muita coisa está ligada à nossa alma, né? Muita coisa está ligada à nossa alma. Não é de tudo, né? A questão é o seguinte, assim, aqui também forte, né? Entender isso. Ele fala de 2 discípulos, né? Diótrefes e de Demétrio. Então, naquela época já existiam discípulos problemáticos e já existiam discípulos que eram solucionadores de problemas, né? A questão é, quem nós vamos querer ser hoje, né? Que tipo de discípulo nós estamos decidindo ser hoje? Aqueles que barram... Qual é o exemplo que a gente vai seguir? Fala mal, que profere palavras maliciosas, que ele fala de Diótrefes. Ele profere palavras maliciosas contra nós. Ou nós vamos querer ser um Demétrio, né? Um abençoador, aquele que vai tentar, que vai ter um bom testemunho, um testemunho verdadeiro. E o testemunho de Demétrio é tão lindo que ele fala assim, ó, todos dão testemunho de Demétrio. Até a mesma verdade testemunho de Demétrio. Ele diz, e também nós testemunhamos dele. E vocês sabem que o nosso testemunho ele é verdadeiro. Né? Então todos testemunhavam de Demétrio, né? Ele tinha um bom testemunho diante de todos, né? Agora, o interessante é que quando aí entra uma outra questão, eu sei que a gente vai abordando e vai entrando várias questões, mas quando a gente vai falar sobre liderança, a gente usa esse exemplo aqui. Porque, na realidade, o problema aqui de Diótrefes foi justamente o medo de perder liderança. Ele exercia uma liderança, ele tinha pessoas debaixo da sua liderança, e aí ele começou a caminhar no docentismo e muitas coisas ele começou a trazer outras pessoas para esse entendimento, para essa verdade que ele estava pregando e ensinando. E ele sabia que João, por ser o discípulo, por ser um apóstolo e por trazer a verdade e o conteúdo cristocêntrico, bíblico, ele sabia que ele fazia diferença. Então o que foi que ele fez? Ele barrou essa liderança. Ele impediu essa liderança, porque se ele abrisse, ele perderia a sua própria liderança. E aí entra justamente isso que às vezes é complicado. Eita. Nós precisamos entender que tipo de liderança nós estamos formando. Eita. Que tipo de líderes a gente está levantando dentro da nossa igreja. Porque dependendo, se ele não tiver maturidade e entendimento, e aí volta novamente aqui para uma alma sarada, quando ele tiver certo nível de poder, quando ele tiver certo nível de autoridade sobre aqueles que nós delegamos autoridade para ele, ele vai começar a resistir à sua liderança. Sim. Porque ele vai saber que se você começar a introduzir, a falar, ele vai perder a liderança dele. E a liderança dele é tudo que ele tem. Para ele ali é a menina dos olhos, é o pirulito, é o docinho, é o chocolate, é o bibelô. E se ele perder aquilo, ele perde tudo. E aí é onde entra justamente essas crises. E aí você vê pessoas apostatando. Por quê? Porque elas são confrontadas para viver o evangelho e trazer a verdade que é absoluta sobre certas situações e o desejo de ter que consertar certas coisas, e quando nós confrontamos, eles espicham, eles saem. E quando sai falando de você, sai te criticando, sai dizendo que você expulsou, e começa a falar um monte de coisa. E, meu irmão, muitas dessas pessoas que não são ensináveis, que têm na sua vida a base de orgulho, como esse camarada tinha, ele vai embora e nunca mais quer saber de igreja. Quantas pessoas você não conhece dessa forma? Sim, com certeza. Não quer saber nunca mais de igreja. Agora, a culpa foi da igreja, a culpa foi do pastor, a culpa foi de Deus? Não. A culpa foi dele mesmo, do coração dele, que não estava aberto para ser repreendido, que não era uma pessoa ensinável, que era orgulhoso. E essa autoridade que ele tinha, ele tomou para si como amuleto, como é que chama? Como a gente chama? Bengala, né? Era o que sustentava a vida dele. E depois que a gente tirou
esse sustentáculo, aquilo que ele amava, para que ele se consertasse e fizesse o que era certo, ele vai espichar para todo lado, né? Quando você vê, e aquilo interessante é que a intenção de João, ao escrever essa carta, quando você vai estudar sobre isso, é trazer justamente esse comparativo, aquilo que você fez. É mostrar os dois tipos de discípulos, né? E dizer qual a sua escolha diante desse e desse. Qual o posicionamento que você tem? Porque o que o que João estava querendo ensinar era trazer uma palavra. Ele escreveu para Gaio. Ele não escreveu para a igreja, ele escreveu diretamente para Gaio. Quem recebeu essa epístola, essa carta, foi Gaio. E aí o que ele quis dizer foi: Gaio, presta atenção, olha o exemplo de um, olha o exemplo do outro. Você tem caminhado na fé, você tem caminhado na verdade, o outro camarada caminhava junto com a gente, pisou na bola, agora é arrogante, agora é orgulhoso, não caminha mais na verdade, está barrando a nossa verdade, está vindo de encontro à nossa verdade. Mandei um outro camarada para ir lá, para ensinar, para trazer a verdade, ele nem recebeu. Agora esse cara que eu mandei é um cara gente boa, é um cara que dá testemunho da verdade, eu testemunho dele e a própria verdade testemunha dele. Então receba o cara, meu irmão, e vá viver o evangelho. Glória a Deus. É isso que ele quer dizer. Essa é a síntese dessa carta. Ei, pastorzão, o medo de perder o poder, né? É muito forte isso, né? Ontem eu estava no culto. Tá dando para me ouvir? Tá chovendo muito aqui em Fortaleza. Tô ouvindo. Ontem eu trouxe uma mensagem e eu lembrei de Moisés na hora, sabe? E eu falei que Moisés, teve uma hora que Deus mandou Moisés soltar o cajado, né? Soltar o cajado. O cajado era o pastorado, era a liderança, era a autoridade, né? Autoridade. Nós precisamos perder algumas coisas para Deus, né? Nós precisamos devolver nossa liderança para Deus, né? Porque a liderança é dele, o chamado é dele, o propósito é dele. Ele que tem nos beneficiado com tudo isso. E quando nós não conseguimos largar, esse é um sinal na vida de Diótrefes, né? Não queria largar, não queria perder de forma nenhuma. E esse medo de perder acaba levando a gente a fazer loucura, né? Acaba a gente fazendo coisas que não deveria fazer, porque tudo é do Senhor e não nosso, né? O ministério é dele. Porque na realidade, liderança não se impõe. Nós temos 2 minutos. Nós temos 2 minutinhos. Liderança não se impõe. Liderança não se impõe. Liderança se conquista. Autoridade não se toma, né? A autoridade, a unção de Deus, ela é recebida. Deus dá para quem quer, na hora que quer e como quer. Então a gente precisa entender que se nós formos chamados por Deus, quem vai selar esse chamado, essa vocação e essa unção é o próprio Deus. Quem vai dar testemunho da nossa liderança é o próprio Deus. Mas a nossa liderança precisa estar basada na verdade. Amém. Sempre. E uma das coisas que eu quero... Independente se vai ganhar pessoas ou se vai perder pessoas. A nossa liderança... Não tem, verdade. A verdade, ela é inegociável. Não tem. Glória a Deus, não tem. Linda. É inegociável. O que a gente precisa entender, e eu gostaria, né, de encerrar e você terminar aí com a tua oração, é que o que a gente precisa compreender é que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus tem é maravilhoso. O que nós precisamos simplesmente colocar no nosso coração é para servir e para adorá-lo e sermos sempre sermos ensináveis. Amém. Todas as pessoas que são ensináveis, elas conquistam, elas crescem e chegam aonde precisa chegar. A Bíblia diz que quando nós somos orgulhosos, presunçosos e arrogantes, o caminho para isso tudo é a destruição e a queda. Mas quando nós somos ensináveis, nós estamos demonstrando humildade. E a humildade vai gerar honra. Porque quem nos honra não são pessoas ou instituições, é o próprio Deus. Mas através desse sentimento chamado humildade. Beijão no teu coração, parceiro. Vai terminar a live. Obrigado por tudo. E baseado no que aconteceu hoje, eu quero dizer algo rapidinho antes que encerre. Seja pego de surpresa, mas nunca despreparado. Né? Amém. Que a gente possa usar os exemplos
os exemplos, não de Diótrefes nem de Demétrio hoje, mas o exemplo do